Rua do Acampamento e a Praça Saldanha Marinho são considerados os pontos da origem de Santa Maria. Neste entorno, fixaram-se as primeiras famílias, vindas com a missão de demarcar as terras portuguesas. E exatamente aqui, neste ponto, onde hoje fica o busto do Coronel Niederauer, este grupo de povoação construiu a primeira capela. Ela estava numa região bem central da cidade, que fazia parte do acampamento inicial de Santa Maria, que foi delimitado pela companhia que veio fazer a demarcação dos limites da cidade, né? Então foi delimitado um território e esse território, uma parte dele foi vendido para um sacerdote português que esteve aqui nessa região e ele ali instituiu um oratório, que era primeiro um oratório dentro da estância que ele tinha. E esse oratório não era público, então com o passar do tempo, isso eu acho que é 1812, esse oratório recebe então autorização para se tornar um espaço público, de oração pública. E mais tarde, então, quando é nomeado um sacerdote, um cura mesmo para a cidade, ela se torna a Capela Curada. Então, quando tem um sacerdote responsável na cidade. No século XIX, iniciaram as construções da Igreja Luterana e das Catedrais Episcopal e Diocesana Católica, patrimônios que até hoje contam a história de Santa Maria. A igreja, ou então a fé cristã, começou com a cidade, quando em 1798 alguns militares portugueses que lutavam com os espanhóis na fronteira com o Paraguai vieram acampar aqui. Daí a Rua Acampamento. Esses militares portugueses em seguida construíram uma capela. 8, 10 anos depois foi substituída por uma outra maior, que permaneceu lá até 1888. Os católicos são desafiados a erguer uma nova matriz de material, já que a Igreja Anglicana, que era considerada rival dos católicos na época, já tinha a sua igreja erguida. E também os evangélicos, que já possuíam a Igreja Luterana lá no outro espaço da cidade, que seria hoje na frente da Praça dos Bombeiros. A Igreja Luterana é considerada a mais antiga das três construções. Foi inaugurada em 1873. Com o aumento da comunidade alemã aqui em Santa Maria, em 1866 decidiu-se fundar a comunidade de confissão evangélica luterana de Santa Maria. Com a reunião desse grupo de famílias, 105 famílias que fundaram, né, passaram a se organizar financeiramente também. E em 1873 foi construído o templo, né, primeiramente sem a parte da torre na frente e também sem a parte dos fundos da igreja, que é o altar hoje, né? Pelo ano de 1886, a comunidade encomendou 5 sinos, dos quais, diretamente da Alemanha, vieram da cidade de Bochum, na Alemanha, onde que 3 foram instalados nessa torre que está aqui, né? E 2 foram para a comunidade de Itaara, né? Que é uma comunidade antiga também, né? Que na época se chamava Novo Pinhal. Então os missionários chegam no Brasil em 1889, eles não vêm diretamente para o Rio Grande do Sul, eles passam pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, e chegam no Rio Grande do Sul em 1890. Eles realizam o primeiro culto na cidade de Porto Alegre e passam a
desenvolver várias atividades nas cidades próximas, principalmente nas cidades localizadas na parte leste. E em 1889, então, eles chegam no posto mais avançado ao interior do estado, que seria a cidade de Santa Maria. A partir de 1903, com a chegada do pároco Carl Sergel em Santa Maria, são desenvolvidos vários esforços em direção à construção de um templo próprio. Então, em 1903, o Carl Sergel chega em Santa Maria como pároco. Em 1904, é adquirido esse terreno aqui, em que a igreja está localizada. Em 1905, é lançada a pedra fundamental, indicando já essa vontade de construção do templo. E, em setembro de 1906, os missionários deixam de alugar a sala, até então utilizada para os cultos, e passam a realizar os cultos na igreja dos protestantes alemães. E lá, eles realizam cultos de setembro de 1906 até novembro de 1906, quando é inaugurada a igreja matriz, que se chamou Igreja do Mediador. Sendo paróquia, em 1900 veio um padre italiano chamado Padre Caetano Pagliuca, que construiu a igreja. Ele tomou posse em 1900 e em 1902 já começou a construção da catedral. O terreno já estava adquirido, certo? E é interessante observar que em 1909, 7 anos depois, a igreja estava construída. Muito rapidamente fizeram isso. A devoção à Nossa Senhora Medianeira, ela surge oficialmente em 1930. Então, se vocês observarem os painéis que estão na Basílica, eles representam períodos da Revolução de 30, justamente para dizer que a cidade foi protegida pela Nossa Senhora na época da Revolução. Por quê? Porque o padre Inácio Vale, que era um jesuíta, ele veio para Santa Maria para trabalhar no seminário São José e trouxe uma devoção consigo. Então, a história conta que ele havia sido curado em função da devoção que ele tinha à Nossa Senhora Medianeira. Na iminência da Revolução de 30, a cidade tinha sido... aventou-se a possibilidade da cidade ser invadida. E como o padre e a população da cidade começou a se mobilizar, e ele começou a convocar as senhoras da cidade para rezarem para que Nossa Senhora protegesse Santa Maria dos bombardeios no período da Revolução. E então ele convidava essas pessoas, iam até o antigo seminário São José, que ficava ali onde hoje é a Basílica, e ali eles se reuniam para rezar para Nossa Senhora Medianeira. E muitas mães, muitas famílias tinham seus filhos que tinham ido combater, né, na Revolução. E a cidade não foi atacada, né, naquele período. Então, foi atribuída à Nossa Senhora Medianeira a proteção da cidade.